Você gostaria de aprender como que resolve esse exercício aqui? Bom, se você gostaria de aprender como que resolve esse exercício, faz o seguinte, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender. Sabe por quê? Porque agora mesmo nós vamos fazer a resolução comentada em vídeo desse exercício aqui. Então bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos resolver esse exercício maravilhoso aqui. Vamos ler ele aqui com vocês e depois eu vou trazer em uma lousa a resolução dele. Eu vou responder fazendo todos os cálculos necessários com vocês na lousa. Perfeito? Então bora lá. Um apontador laser emite uma radiação de comprimento de onda igual a 600 nanômetros. Isto é, 600 vezes 10 a menos 9 metros. Ou seja, que ele converteu de nanômetros para metros. Tudo em paz, tudo tranquilo, né? São dadas a velocidade da luz no ar, c igual a 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a constante de Planck, que no caso é 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia de cada fóton são, respectivamente, e agora eu vou colocar a lousa para vocês e vou mostrar como que a gente vai calcular essa frequência e também a energia de cada fóton neste caso. Bom, pessoal, então agora eu vou responder com vocês esse exercício maravilhoso aqui da UFERJ. Bora lá? Mas antes de começar a responder esse exercício, olha só, deixei muito bem destacado aqui na lousa lista de exercícios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma lista de exercícios para vocês? Exatamente. Aqui na descrição eu separei 10 exercícios sobre aqui a parte de Planck. São 10 exercícios de vestibular. Olha que fantástico. Tem dois links. Em um link você é levado para um formulário com 5 questões. No outro link você é levado para outro formulário com 5 questões. Entrando nesse formulário, você vai preencher alguns dados. E após preencher esses dados, você tem acesso ali às 5 questões de vestibular. Respondendo as 5 questões de vestibular e enviando o formulário, você consegue saber exatamente a questão que você errou e a questão que você acertou. E agora que está o pulo do gato. Lá no final você vai encontrar uma correção comentada em vídeo para cada um dos exercícios que você respondeu. Então você consegue ver como que responde cada um dos exercícios, ou seja, são 10 resoluções comentadas em vídeos, gravadas por mim para vocês, tá bom? Por exemplo, esse vídeo aqui é a resolução comentada em vídeo desse exercício aqui, tá bom? Então olha que presente maravilhoso, pessoal. Tenho uma aula extremamente completa aqui de Planck, trouxe 10 questões de vestibular de Planck e também corrijo cada uma das questões para vocês. Fala a verdade, é o pacote completo de graça para você aqui no YouTube. Então bora resolver essa questão aqui. Pessoal, o que essa questão ela está pedindo? O que nós devemos calcular? Muito bom, nós devemos calcular aqui a frequência e a energia. Mas tem algumas maneiras da gente calcular a frequência. Nós podemos calcular, por exemplo, lá com a equação de Planck. Lembra? E igual hf. Então, nesse caso, o F ele representa o quê? A frequência. Mas será que a gente tem dados o suficiente para calcular a frequência através dessa equação? Bom, nesse exercício a gente não tem. Mas perceba que ele nos passou o seguinte, a velocidade da luz. E sabendo disso, nós conseguimos utilizar outra equação para conseguir calcular a frequência. Lembra quando você estuda lá na parte da física, a parte de ondas? O que acontece? Você vê essa seguinte fórmula aqui. V, que é velocidade, igual a lambda f. No caso, lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. Logo, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Dessa forma, pessoal, a gente consegue isolar aqui a frequência e passar o lambda que está multiplicando, passa ele dividindo a velocidade. Ou seja, a frequência vai ser igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Mas Bruno, velocidade, o que ele me deu foi a velocidade da luz. Muito bom, é aqui que você vai usar esse dado que foi passado no exercício. Então olha só, tá vendo aqui que eu coloquei o C? O C, ele representa ali a velocidade da luz. Então é simples, pessoal, o exercício passou pra gente a velocidade da luz e também passou pra gente o comprimento de onda. Então olha só, nós temos esse dado e nós temos esse dado.
Logo, dividindo isso daqui, a gente consegue calcular a frequência, que é um dos dados que a gente está procurando aqui para calcular nesse exercício, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos colocar a fórmula que eu acabei de explicar para vocês. Nesse caso, a gente vai substituir aqui o c pela velocidade da luz, que no caso é 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo, e aqui dividindo pelo comprimento de onda, que é 600 vezes 10 a menos 9 metros. Mas Bruno, isso daqui está em notação científica e está errado. Bom, você sabe muito bem, pelo menos acredito eu, que a notação científica, o modo correto de escrever é o seguinte: colocar apenas um número antes da vírgula. Ou seja, aqui a gente deveria colocar a vírgula depois do 6. Mas eu decidi colocar aqui para mostrar para vocês que não vai influenciar em nada. Porém, o resultado ele deve ser expresso da maneira correta. Ou seja, perceba que o resultado aqui tem apenas um número antes da vírgula, tá bom? Então vamos lá. Substituindo aqui os dados, a gente consegue fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar no resultado. Vamos por partes. Quanto que é 3 dividido por 600? Se você fizer essa conta, você vai perceber o seguinte, que é igual a 0,005, e é isso, tá bom? Mas e esse 10 a 17? Aonde que ele apareceu? Muito bom. Tá vendo que tanto aqui na parte de cima da divisão e na parte de baixo da divisão, a gente tem aqui, no caso, está em notação científica? Ou seja, como nós estamos dividindo, o expoente ele vai ter que ser subtraído. Ou seja, vai ter que ser 8, no caso de cima, menos o número do expoente de baixo, que é menos 9. Mas lembra daquela regra dos sinais? Menos com menos vira mais. Portanto, 8 menos menos 9 vai ser igual a 8 mais 9, que dá o quê? Que dá exatamente 17. E foi assim que nós chegamos aqui no 10 a 17. Ou seja, esse resultado dessa divisão é igual a 0,005 multiplicado por 10 a 17. Mas Bruno, essa frequência aqui não está aqui. Quer dizer que você errou. Você acabou de errar, Bruno. Peguei você no pulo. Na verdade, não. Isso daqui, pessoal, só está em uma notação científica de uma forma inadequada. Olha só. Se nós passarmos a vírgula para apenas um número antes da vírgula, nós obtemos esse número aqui, 5 vezes 10 a 14. Mas por quê? Quando a gente passa a vírgula para o lado direito, nós diminuímos aqui, a cada vez que passamos a vírgula, um número do expoente. Ou seja, está 17, com a vírgula aqui. Então vai ser 16, 15 e 14. Logo, vai ser 5 vezes 10 a 14. E como que apareceu essa unidade de medida aqui, o Hz? Que na verdade é o Hertz que a gente tanto chama. Então tá vendo que eu coloquei aqui para vocês de forma destacada? Perceba o seguinte, aqui em cima nós temos metro por segundo e aqui embaixo nós temos o metro. Se a gente colocar aqui dessa forma, a gente consegue fazer uma manipulação matemática de modo que a gente mantém aqui o metro por segundo, só que esse metro, a gente passa que está dividindo, a gente passa ele multiplicando. Então, automaticamente, a gente tem que inverter. Se no caso aqui está metro sobre 1, mas Bruno, cadê o sobre 1 que você está falando? Bom, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Por isso que não está aparecendo, ok? Mas nós passamos invertendo e vai ficar 1 dividido por metro. Portanto, nós podemos cortar esse metro com esse metro aqui. Resta apenas o quê? O segundo na parte de baixo e o 1 na parte de cima, ou seja, 1 sobre segundo, que é a mesma forma da gente representar aqui segundo a menos 1. E também, pessoal, nós podemos falar que segundo a menos 1 é igual a Hertz, tá bom? Então é daí que surgiu essa unidade de medida aqui. Muito bom, nós já conseguimos achar aqui a frequência e nós podemos analisar que aqui, quais das alternativas contém aqui 5 vezes 10 a 14 Hz. Nós podemos ver que tem aqui, tanto na alternativa D, quanto na alternativa E, essa opção aqui para resposta. Ou seja, é uma dessas respostas aqui, a resposta correta. Tá bom? Então, bora aqui para a parte 2. Vamos calcular a energia. A energia, eu já mostrei para vocês que ela é calculada da seguinte forma. A energia vai ser igual à constante de Planck multiplicando a frequência. Ou seja, o exercício nos deu aqui a constante de Planck, que foi 6,6 vezes 10 a menos 34, ok? E qual que é a unidade? Joules multiplicado por segundo. O próprio exercício passou isso pra gente.
Já aqui na frequência, a gente acabou de calcular. Tá vendo aqui, olha? Colocamos aqui o 5 vezes 10 a 14. Mas, Bruno, tá segunda menos 1 e aqui tá Hertz. Mas lembra que é a mesma coisa? Aqui eu deixei em Hertz para mostrar para você que nós achamos a resposta correta. Só que aqui a gente pode ver que Hertz é igual a segunda menos 1. É a mesma coisa. Então a gente pode representar aqui também como segunda menos 1, que você já vai perceber o porquê que eu estou fazendo isso. Vai facilitar em um processo para a gente. Vamos lá. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 6,6, nós chegamos num resultado de 33. E agora os expoentes? Será que a gente vai ter que subtrair os expoentes igual a gente fez no caso anterior? Nada disso. No caso anterior, nós tínhamos uma divisão. Nesse caso, nós temos uma multiplicação. Enquanto na divisão nós subtraímos os expoentes, na multiplicação nós vamos somar os expoentes. Ou seja, vai ser menos 34 mais 14. Fazendo essa conta, faz aí que você vai ver que é exatamente esse resultado. Menos 34 mais 14 dá exatamente menos 20. Ou seja, nós temos 33 vezes 10 a menos 20. Bruno, você errou novamente, porque não tem essa opção aqui nas alternativas. Não, pessoal, eu não errei. Lembra que eu falei? Aqui, para deixar de forma adequada a notação científica, nós temos que deixar apenas um número antes da vírgula. Ou seja, nesse caso, passando o número para cá, a gente vai fazer o seguinte: passou aqui para cá, a vírgula que estava depois desse 3 passou para esse 3, ou seja, ficou 3,3, e a notação científica fica como 10 a menos 19. Perfeito? Estava a menos 20, andou para cá, saiu de menos 20 para menos 19. Mas e o Joule, Bruno? Da onde que apareceu essa unidade de medida? E é por isso que eu coloquei o segundo a menos 1, para mostrar para vocês como que isso vai facilitar. Olha só, destaquei novamente aqui. Tá vendo que nós tínhamos Joule multiplicando por segundo e também multiplicando por segunda menos 1. Se a gente fazer o mesmo jogo, lembra que segunda menos 1 é igual a 1 sobre segundo? A gente pode colocar ele dessa forma. Colocando dessa forma, nós podemos cortar esse segundo com esse segundo, ficando apenas Joule vezes 1. E tudo aquilo multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, vai ter aqui no caso apenas o Joule, que é aí que nós descobrimos essa unidade final. Vamos ver se tem essa alternativa aqui? Olha só, nós podemos ver que tem essa daqui e essa daqui. Essa daqui é o que a gente acabou de calcular. Portanto, pessoal, nós podemos dizer que a alternativa correta é a alternativa E. Perfeito? No caso, o que lembra a letra E? A letra E lembra esperança, que é tudo que você tem que ter. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar os seus objetivos e também passar em qualquer vestibular, em qualquer concurso ou prova que você vá fazer. Tá bom? Agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e eu te vejo no próximo vídeo, seja na próxima correção de exercícios ou na próxima videoaula. Lembra que aqui na descrição tem exercícios. E só mais uma dica, tá vendo esse QR Code? Leia ele que vai te levar para o WhatsApp. E no WhatsApp você consegue conversar comigo, porque se eu te ajudei em apenas um vídeo, imagina o quanto que eu não posso te ajudar estudando com você ao longo de todo o ano, tá bom? Então, até o próximo vídeo e fica com o seu print.